grupo de membros e de amigos uma chamada para uma atividade que haverá amanhã à noite na Clínica de Recuperação lá em Cachoeira de Minas, tá? Se você tem interesse de ir, a reunião vai ser às 18 horas aqui na porta da igreja e você pode levar uma doação. A gente já vai levar alguma coisa, né? Mas se você tem vontade de doar, eles precisam de pó de café, de açúcar e de óleo, basicamente, tá ok? Então, às 18 horas, sob a liderança do Marcelo, aqui na porta, a igreja estará indo até lá. Carro também? Carro também. Uhum. Uhum. Isso. Então, o seu carro também é bem-vindo. Seu carro também é bem-vindo. Vamos lá, queridos. Gênesis capítulo 21, a partir do verso de número 8. Deixa eu só me localizar aqui. Sábado vai ter o movimento das mulheres. Lá em cima tá anos 80. Tem vinil, né? E hoje eu vi alguns itens sendo levados lá para cima, de comida, bem dos anos 80 mesmo, bem daquela época ali. Então acho que vai ser um tempo bem bacana aí. Vamos lá, a partir do verso 8. O menino cresceu e ele foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaac e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava eu farei um povo, pois ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi se sentar perto dali à distância de um tiro de flecha, porque ela pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, ela começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque temos a Tua palavra e nela buscamos alimento para a nossa vida. Pedimos pela misericórdia do Senhor que possamos extrair daqui, ó Deus, lições importantes para nós, orientações importantes para nós, alimento para a nossa alma. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, nesta noite, em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, nós estamos caminhando com Abraão há quase 30 anos, ok? Esse texto aqui de Gênesis, capítulo 21, a partir do verso de número 28, se eu não me engano, deve estar na casa dos 28 anos, 27 ou 29 anos, desde o dia em que Deus chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus. E durante esse tempo que nós estamos caminhando com Abraão, nós estamos aprendendo que a maturidade espiritual, aquela fé bíblica que nós tanto
ouvimos dela nas Escrituras Sagradas, aquela confiança em Deus que nós precisamos ter, né, segundo as Escrituras Sagradas, é uma construção de vida. Não é uma coisa que de uma hora para outra a gente obtém isso assim tão facilmente. É uma construção. E isso tem ficado claro a cada ano que passa na vida desse homem, a cada momento, a cada percurso que nós caminhamos com ele. Então, eu já quero iniciar essa introdução encorajando você a evitar pensar que você mesmo já está pronto. Isso não é verdade. Isso é uma frase que eu tenho carregado na minha vida há muitos anos, eu sou um sujeito em construção. Não está fechado. A obra continua. Ela não para. E talvez a gente vá para o túmulo carregando uma obra que não se completou, mas que será completada quando nós estivermos na glória. Aí não tem mais o que fazer, já estamos lá. Mas não aprendemos tudo, não chegamos ao ponto. Então você é um sujeito em construção. Então nunca olhe para você mesmo com aquela ideia, eu já sei tudo, eu já estou no ápice da vida espiritual, eu não tenho nada mais para eu aprender, não tem nada mais para eu crescer, não tem nenhuma moenda na vida para eu passar mais, porque eu já fui quebrado, já fui remontado. Não, Deus, Ele sempre tem coisas novas para a gente, e a vida de Abraão está dizendo isso para a gente. Então a gente não pode ter uma visão muito irreal da nossa realidade. Nós temos que ter uma visão realística. É claro que se você está caminhando com Deus muito tempo, espera-se que você, devido às experiências, o conhecimento bíblico, tudo que você tem vivido com Deus, já traga para você um certo nível de maturidade. É uma visão realística, mas nunca que estamos prontos totalmente, né? Então a gente precisa evitar isso. A gente precisa lembrar de Pedro. Lembra de Pedro? Pedro teve um momento da vida dele que ele achou que ele era um dos melhores discípulos de Jesus. Ele tinha acabado de começar a caminhar com Jesus há pouquíssimo tempo, né? E ele já se achava um grande discípulo. E ele achou isso até o dia que ele ouviu o galo cantar. Quando ele ouviu o galo cantar, ele deve ter pensado, nossa, eu acho que eu não sou bem quem eu pensava que eu era, né? Os primeiros 7 versículos do capítulo 21 são versículos de alegria familiar, como a gente viu na semana passada. A família estava feliz. O tão esperado Isaac finalmente trouxe riso quando ele nasceu, que é o nome dele, né? Então todos riram. Sara andava pela rua com muita alegria. As pessoas que trabalhavam para Abraão ficaram com muita alegria, afinal de contas, algo tão comentado, tão esperado, tão desejado, de fato aconteceu de uma forma tão milagrosa que até pessoas ao redor do acampamento de Abraão provavelmente ficaram sabendo desse milagre e se alegraram com aquilo, e Abraão talvez tenha ficado mais famoso do que ele já era, devido às coisas que se ouvia falar dele, né? Então, uma promessa que parecia impossível de ser cumprida, nos 7 primeiros versículos do capítulo 21, aconteceu. Mas parece que na sessão de hoje alguma coisa deu errada. Já viu aquela frase, uma brincadeira, né? Eu não sei se você já ouviu isso, algo errado não está certo por aqui, não é? Parece que alguma coisa acabou com a alegria da família, não é? E o que a gente vê aqui é que problemas do passado retornaram a essa família e trouxe desconforto, trouxe divisão, trouxe brigas, não é? E quando eu estava lendo esse texto, eu pensei numa realidade que poucas pessoas levam em consideração durante a sua vida: as consequências dos nossos pecados, né? Eu tenho certeza que Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele perdoa os nossos erros. Deus, ele não fica jogando na nossa cara o tempo todo os erros que nós cometemos. Aliás, durante a nossa vida, nós percorremos o caminho da cruz diversas vezes. Mesmo depois da nossa conversão, mesmo depois que nós nos arrependemos do nosso pecado, entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos vemos no decorrer da vida cristã várias vezes indo aos pés da cruz. E sempre levando uma carga de pecados, uma carga de erros. E Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá alívio e nos dá refrigério. Entretanto, apesar da nossa convivência lá no céu ficar relativamente ok, ou seja, estamos em paz com Deus,
Fizemos aquilo que João escreve lá na sua primeira carta: olha, não pequem, mas se você pecar, você tem um advogado, confessa os seus pecados, ele é poderoso, ele é misericordioso para perdoar os seus pecados. Então a gente crê nisso, a gente leva os pés na cruz, ou seja, ficamos relativamente ok lá no céu, né? Mas aqui na terra nem sempre acontece da mesma forma. As consequências dos nossos pecados, elas podem ser trágicas. Quer ver uma coisa? Vamos falar de um caso público aqui no nosso país. O caso Guilherme de Pádua. Eu fiquei surpreso, inclusive, com a morte dele agora, tão prematura, de 50 e poucos anos. Né? E para mim foi uma surpresa aquilo. O cara morreu, não sei, de uma hora para outra, morreu. Né? Logo agora que fizeram um documentário, inclusive, sobre a morte da menina, né? Que não é na TV aberta. Eu acho que não, eu vi esse documentário, não sei se foi na Prime ou na Netflix. Aonde? Na HBO. Na época eu estava com a assinatura em dia. Lá em casa a gente assina um por mês. Também faz assim? Esse mês é HBO, no outro mês é Netflix, no outro mês... Então, pá, vai naquela, né? E eu vi esse documentário. Mas você vê o caso desse rapaz. Ele comete um ato criminoso, horroroso. E a história dele depois, que aparece para nós, é de um homem convertido. Inclusive que foi consagrado ao ministério pastoral. Quem sou eu para duvidar da conversão desse homem? Eu acho que se o rei Davi vivesse hoje, ele estava quase no mesmo páreo desse cara. Então eu não quero nem julgar o mérito da salvação aqui dele. Vamos pensar que ele foi salvo, vamos pensar que ele entregou a vida a Cristo, vamos pensar que tudo que nós ouvimos na mídia sobre ele, da conversão, do ministério pastoral dele, seja realmente verdade, bacana, mas aqui na terra, as consequências do erro dele permaneceram enquanto a vida dele durou e vai permanecer durante muitos anos, reverberando historicamente nos ouvidos de muita gente ainda. Mas Deus, né, na nossa tese, perdoou os pecados dele. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus, ele foi misericordioso, por exemplo, com o pecado do primeiro casal, Adão e Eva. Eles foram alvos da misericórdia de Deus, mas as consequências do pecado de Adão e Eva duram até hoje. Abraão e Sara, eles foram perdoados por Deus lá naquele primeiro ato pecaminoso de pegar Agar e dar como esposa a Abraão, aquela tramóia toda lá daquele capítulo que houve isso. Mas as consequências daquela atitude de Sara e de Abraão, envolvendo Agar, que dá origem ao nascimento de Ismael, permanecem até os dias de hoje. Judeus e árabes nunca mais se entenderam, quer dizer, não é nunca mais, não havia árabes. Né? Ele nasce a partir de Ismael. E até hoje há conflitos gravíssimos por herança, porque os dois povos reivindicam a mesma paternidade em Abraão. Então as consequências estão aí até hoje. Né? Deus perdoou o pecado de Davi e ele não deixou de ser o amado de Deus, mas a sua vida nunca mais foi a mesma desde o dia que ele viu Betseba. Mas Deus perdoou o seu pecado. Então, o que está acontecendo aqui agora, desses versículos que nós estamos lendo, é que o passado está visitando o presente. As consequências do capítulo 16, ou seja, aproximadamente 15 anos antes, estão aparecendo agora no capítulo 21. 15 anos depois que Sara teve aquela ideia de pegar Agar e dar ao seu marido para que nascesse um filho e aquele filho fosse dela, 15 anos depois, esse pecado está batendo na porta. Olha eu aqui, ó. Eu estou aqui na presença de vocês e eu vim cobrar alguma coisa, não é? E tem mais uma coisa importante nisso aqui, né? Quando a gente vê essa coisa das consequências dos nossos pecados. Os nossos pecados, as consequências que vêm depois, nem sempre atingem só a pessoa que ofendeu, mas às vezes pessoas inocentes podem ser atingidas. A gente vai ver um pouquinho disso aqui. Filhos podem sofrer muito pelos pecados do seu pai, dos seus pais, principalmente em casos de divórcio. Poucos pais, às vezes, na hora do divórcio, levam em consideração como é que vai ficar aquela criança, como é que vai ficar aquele filho.
Então tem pais, tem famílias que seguem bem, mas tem famílias cujos filhos pagam o preço dessas escolhas que foram feitas lá atrás, não é? Famílias inteiras podem sofrer muito pela rebeldia de um filho. Gerações podem ser penalizadas por ensinos errados que vêm dos seus antepassados. Eu não sou um apoiador de uma tese que muitas vezes é ensinada nas igrejas sobre maldição hereditária. Você já deve ter ouvido isso, não é? Mas eu sou da teoria de que não é uma questão de maldição hereditária, mas de comportamento aprendido. As pessoas transmitem para as outras pessoas comportamentos que vão se perpetuando. Por isso que às vezes você vai, às vezes, aconselhar uma pessoa caso de adultério, e você se surpreende quando você descobre que o pai era adúltero, o avô era adúltero, o tataravô era adúltero, ou então que havia violência na família, e você vai ver que a filha, aquela pessoa que está ali na sua frente, apanha do marido, você vai descobrir que a mãe apanha do pai, de que a avó apanha também, apanhava do avô, e por aí vai, você vê um comportamento que é aprendido, né, que é transmitido de geração para geração. No capítulo 16, uma interpretação errada do tempo de Deus, dos métodos de Deus, da história da redenção, levou esse casal a antecipar as coisas. E talvez seja por isso que o narrador usa aí um verso que a gente vai falar dele já já, que está no verso de número... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, irmãos. No verso de número 2, que a gente falou na semana passada, né? Talvez seja por isso, pelo erro da antecipação das coisas, que o narrador no verso 2 ele coloca que Isaac nasceu, não foi no tempo de Sara. Os problemas não foram resolvidos nos tempos que Abraão e Sara acharam que devia ser. Foi resolvido no tempo, Isaac nasceu no tempo que foi fixado por Deus, o tempo que foi determinado por Deus. Então, quando Isaac nasceu, o Ismael ele tinha aproximadamente 14 anos de idade. E aí vamos pensar um pouquinho na realidade do que está acontecendo aqui. Gente, adolescente é adolescente em qualquer tempo. O termo adolescente, ele é relativamente novo. Se você pegar livros sobre a história da família, da época agora da Idade Média, da França antiga, da Europa antiga, a criança ela sempre foi retratada como um pequeno adulto. Até as fotos, elas são vestidas como um pequeno adulto em miniatura. Então não tinha muito essa divisão, esses termos, adolescente, por exemplo. Isso é um termo relativamente novo. Mas o que está ali na cabeça e no coração, as emoções daquele sujeito de 14 anos, é igual em qualquer tempo e é igual em qualquer lugar, né? Então crises, por exemplo, como conflitos internos de quem sou eu, qual é a minha identidade realmente? O que eu estou fazendo aqui nessa família? Qual que é o meu lugar aqui? Eu estou seguro aqui? Eu tenho herança, eu tenho parte na família do meu pai realmente? Ou eu sou mais um aqui, como os outros escravos, porque eu fico ouvindo um zum, zum, zum o tempo todo, que vai vir da parte de Deus um menino, que é o menino da promessa, que está há 14 anos que eu estou ouvindo isso. E agora nasceu essa criança. Será que é ele? Ele vai tirar o meu lugar? Ele vai tirar os meus privilégios? Não é? E aí você soma isso, essa crise da adolescência, a uma profecia que está lá no verso de número 12 do capítulo 16. Coloca aí, Davi. Capítulo 16, verso 12. Olha o que Deus falou desse menino. Ele será como um jumento selvagem. Não é? O que é um jumento selvagem? Bravo, destemido, forte, incontido, né? Não tem como ficar contendo muito essa pessoa. Vamos dizer assim, a personalidade dele, o traço dele é agressivo. Né? Ele não é um sujeito muito manso, de boa conversa, de bom trato. Né? Ele é como um jumento selvagem, ele vai ser desse jeito. Né? E Deus tem autoridade para falar isso das pessoas, porque ele sabe quem está vindo. Ele sabe exatamente, ele conhece aquela pessoa. Não é? Então, ele vai dizer, olha, é como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, ok? E a mão de todo mundo vai ser contra ele. Quer dizer, é um cara que vai viver em hostilidade, vai viver em guerra, vai viver em conflito. Ele não é um cara pacificador ou que vai viver em paz, a vida dele vai ser esse embate.
né? E aí o texto completa dizendo que ele vai viver em hostilidade contra todos os seus irmãos. Depois você vai ver lá no capítulo 25 que ele tem 12 filhos. Não é? Ele tem 12 filhos. E esses 12 líderes que saíram dele sempre viveram em hostilidade com seus irmãos, que é a descendência de Isaac, que hoje você tem árabes e judeus. Então isso aí é uma profecia, ó, antiga e que está se cumprindo aí na vida desse menino. Então olha a cabeça desse garoto. Esse garoto não é um garoto convencional. Ele é um garoto estressado. Ele é um garoto agressivo, né? E aí você imagina esse menino na fase da adolescência recebendo então a notícia de que Isaac chegou, né? Então, pela primeira vez em 14 anos, o lugar dele estava em risco. Chegou um rival afetivo. E isso acontece até hoje na relação filho mais velho com filho mais novo. Chegou um rival afetivo. Vão gostar dele mais do que eu. E criança é assim. Ela é o bebelô da casa. Parece que se você tem um filho de 5 anos e vem um bebê, parece que esse aqui ficou maior de repente. O bebê, ele passa a ser o chaveirinho mesmo, é normal, né? Então chegou o rival afetivo, chegou o rival financeiro. É ele que vai tirar de mim a minha herança. Eu vou ter que dividir com ele, né? Imagina os tempos de hoje, você é soberana, é filha soberana ali, né? E o seu pai ou sua mãe é do segundo casamento, só tem você, de repente nasce um outro, e agora você tem um menino ali que é o seu meio-irmão, mas ele é filho do pai e da mãe, você não é só da mãe, ou é só do pai. Aí tem uma casa na jogada, você pensa, será que eu vou ter direito a essa casa? Será que eu vou ficar com alguma coisa? Olha as crises que vai passar. Chegou um rival espiritual, não é? Porque até então eu tinha até uma esperança de que eu poderia ser o filho da promessa, mas agora chegou um que vem com esse título, não é? E ele nasceu de uma maneira estranha. A mulher tem 90 anos, o pai tem 100 e ela não podia ter filho. Como é que essa mulher engravidou? Né? O que essa mulher andou tomando por aí? Na verdade, nasceu. Então, quer dizer, ele já vem com status de milagre. Então, ele é um rival espiritual muito forte. Então, a cabeça de Isaac, de Ismael, ela vai entrando em ebulição, né? Então, esse barril de pólvora, ele estoura. Olha só que coisa interessante. Isso aqui é coisa familiar. Não foi essa a minha ideia quando eu peguei esse texto. Eu poderia pegar esse texto aqui, talvez um texto ótimo para trabalhar conflitos familiares, uma palestra e tudo mais, mas não foi esse. O nosso interesse aqui não é esse, é apenas acompanhar a narrativa e tirar lições para nós. Mas veja bem que esse barril de pólvora, ele explodiu num dia que era para ser alegre. Eu não sei se você já viu o vídeo no Facebook, eu já vi alguns que nem era no Brasil, era em algum país latino. Era revelação de bebê. E a mulher pega lá e tal, e a revelação não era o marido faz uma jogada lá, e na hora da revelação ele revela que o filho não é dele. Você já viu isso? Eu já vi isso várias vezes em Facebook, que o cara deixa para desmascarar o filho na festa da revelação do bebê, num dia de alegria, num dia que deveria ser dia de paz. E é nesse dia que esse barril de pólvora estoura. O pecado bateu na porta no momento em que Abraão e Sara se sentiam mais felizes, mais seguros. O pecado foi lá e bateu na porta, não é? Então, 3 anos depois do nascimento, Isaac devia ter 14 quando nasceu, e agora ele está com 17, ou seja, ele está mais agressivo ainda, ele está mais confuso ainda, ele está igual um jumento selvagem, né? Agora ele tem 17 anos de idade, e Ismael com 17, Isaac com 3, Abraão dá uma festa, segundo os costumes da sua época, para desmamar a criança, que naquela época a criança mamava até 3 anos de idade, né? E o verso de número 8 diz que o menino cresceu, foi desmamado, e no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu aquela festa. E foi justamente nesse momento que deveria ser um momento de comemoração, de alegria, que Ismael, no auge da sua jumentice, vamos dizer selvagem, ele faz uma zombaria com o menino, né? Que zombaria é essa? A gente não sabe. A palavra aí, no verso de 9, né, quando você lê aí, ó,
ele estava rindo de Isaac. Essa palavra aí no hebraico, ela tem a mesma raiz do nome do Isaac, porque o nome do Isaac significa riso. Então, alguns entendem que ele fez uma zombaria, uma brincadeira com o próprio nome da criança. Fez uma chacota, uma risadinha, aquela brincadeira de irmão mais velho que está zombando do mais novo mesmo. Isso acontece, né? Só que no meio do caminho tinha uma mãe de 90 anos, cheia de trauma na cabeça, cheio de insegurança, que já não devia estar lidando bem com Agar e Ismael há 14 anos. Lembra lá quando Agar estava grávida, né, que Sara reclamou que ela ficava desprezando ela depois que ela engravidou do marido? Está narrado lá no capítulo 16, que Agar estava desprezando e Sara começou a perceber aquilo ali e ficou agressiva. Né? 14 anos depois, quando Sara dá a luz e ela vê Ismael brincando, isso é a gota d'água, acabou. E aí ela diz aí no verso de número 10, né? Livre-se daquela escrava e do filho dela, não é? Pois jamais o meu filho será herdeiro com esse menino. Olha só que coisa nasceu no coração de Sara. Amados, eu creio aqui, quando eu vi isso, se havia algum clima de festa na tenda de Abraão, acabou. Acabou o clima de festa. Acabou o clima de alegria. O verso 11 diz que Abraão se perturbou demais. Ninguém está mais alegre numa situação dessa. Está todo mundo de cara virada. Sara virou o bicho, acabou com a festa. Não é? Mandou embora a mulher, mandou embora o filho da mulher. Imagina os empregados, todo mundo, aquela comidaria, o churrasco rolando solto, aquela coisa, todo mundo feliz, todo mundo alegre, e de repente batuques, danças e tudo mais. O menino vai desmamar, ele veio de forma milagrosa, de repente o bicho pega na família, todo mundo, ei, acabou. Deixa eu levar um pedacinho de carne aqui, pelo menos. Deixa eu levar alguma coisinha para minha casa, porque a comida está lá sendo feita, mas o clima de festa acabou completamente, né? E a situação de Abraão agora é uma situação difícil, porque uma bomba que foi armada 17 anos atrás explode no momento da festa do filho dele, né? Parece coisa de novela. O que Abraão faz agora? Ele tem duas alternativas de agir que está dentro do que nós chamamos de processo legal. Abraão não pertencia necessariamente a um povo. Então ele não tinha um código próprio ali do clã dele. Como é que nós vamos agir? Então ele tem que seguir basicamente aquilo que são códigos naturais da sua época, da sociedade que está à volta dele. Então haviam sociedades que agiam o seguinte: olha, se você tem uma concubina, ela tem um filho, e de repente a sua mulher engravida, a sua esposa engravida, você não pode desonrar essa criança da concubina. Você não pode pegar esse menino, deserdar ele, você não pode jogar ele fora, você não pode desprezar ele, você não pode desonrar ele. Isso é um código de ética que alguns povos adotavam. E existe um outro tipo de código que outros povos adotavam que dizia o seguinte: não, você pode mandar ela embora. E você pode mandar ela e o filho dela embora. Por quê? Porque ela é sua concubina, ela é sua escrava. Então você vai fazer o seguinte: você vai dar a ela o direito de ser livre, você vai dar a liberdade dela, ela vai ser uma mulher livre, o menino vai ser um homem livre. E, em contrapartida, ele não pode reivindicar de você a herança pelas coisas que você tem. Foi esse o método que Abraão usou, né? Ele pegou... E a mulher deu liberdade a ela, deu liberdade ao menino e mandou eles embora ali da casa dele, né? Mas ele vive esse momento de perturbação, porque é filho dele, né? Então ele abala ali o seu coração, pega lá um cântaro de água, um pedaço de pão, coloca no ombro de Agar. Agora você vê que ele é um homem rico, ele é um homem poderoso, mas ele não dá um camelo para ela, ele não manda servos acompanhar ela, ele não dá provisões em abastança para ela, não dá tenda para ela. Por que ele não deu se ele é um homem muito rico e é filho dele, né? Porque provavelmente a mulher Sara estava azeda. Essa mulher vai sair daqui agora, essa mulher vai levar esse filho e você não vai dar nenhum real a essa mulher. O máximo que você vai dar a ela é o seguinte: dá o dinheiro da passagem e manda ele embora. Já viu isso?
Então, provavelmente havia um clima muito pesado. Abraão precisa se desfazer daquela cena o mais rápido possível. Mas o coração dele está pesado, né? O passado, às vezes, ele pode ser aterrorizador. Pecados cometidos, ainda que perdoados por Deus, eles podem nos assombrar quando nós estamos vivendo os momentos mais agradáveis da vida da gente. A gente acha que já superou tudo, está tudo bem, está tudo legal, nós estamos restabelecendo a nossa vida, Deus perdoou o nosso pecado, nós estamos sentindo aquele refrigério no coração, mas isso não significa que consequências assombrosas não possam bater na casa da gente. É por isso que eu sempre ensino aos meus filhos, ensino às pessoas, cuidado que algumas coisas são irreversíveis, não tem como voltar atrás. Tem coisas que não vão voltar atrás. Você pode pular, o sujeito é um ladrão, ele é um assaltante, e ele pula dentro de uma casa para roubar, e de repente ele é mordido por um cachorro, arranca o braço dele, ele sai dali, ele vai preso, na cadeia ele encontra o evangelho, Deus perdoa o pecado desse cara, e ele se torna um grande servo de Deus, mas o braço dele não vai crescer de novo. Ele vai ficar sem braço, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então Deus foi ainda muito misericordioso com Abraão quando prometeu a ele cuidar do menino órfão, né? Ele foi misericordioso quando tirou das costas de Abraão o peso da própria morte dessas duas pessoas. Então Deus diz, olha, não, fica tranquilo, eu vou cuidar do menino e vou cuidar da mulher, né? Esse peso não vai estar sobre você. E aí, lembra que eu falei que pecados passados não atingem só a nossa vida, mas a vida dos inocentes também? Pensa um pouco na Agar e no Ismael. O que eles fizeram para pagar esse preço? O que eles fizeram para estar aqui nessa situação? Agar é uma escrava. Ninguém perguntou a Agar, nós estamos montando um plano aqui, que nós entendemos de Deus, que é assim, não foi assim que aconteceu. Ela simplesmente foi falado para ela, você vai se deitar com seu senhor, vai ter um filho, seu filho é meu. Não tem escolha, não tem outro caminho. Então, pessoas que às vezes não tem nada a ver com o rolo da coisa, vão pagando preço no futuro, né? E depois disso, 17 anos depois, lá vai essa mulher que não tinha nada a ver com nada, vagando pelo deserto como uma mãe solteira, tentando sobreviver para cuidar do seu filho. E quantas pessoas vivem esse tipo de deserto? Quantos filhos, quantos cônjuges, quantos parentes pagam um alto preço de vagarem pela vida sem rumo, aguardando às vezes a própria morte, porque um dia alguém tomou uma decisão errada naquela família. E esse tipo de conflito é mais comum do que a gente pensa. E aí eu volto a falar, alguns casais com filhos se divorciam e conseguem seguir em frente, serem felizes, mas tantos outros, às vezes, vivem traumas que nunca são superados por conta de novos relacionamentos familiares e vivem nessa vida, nessa família que vai crescendo para outras formas que a gente chama de família tentacular, que muitas vezes a relação não é tão amistosa, são relações espinhosas, são relações conflituosas, e esses meninos e meninas às vezes vão nascendo cheios de trauma na cabeça, cheios de trauma no coração, que nunca consegue superar na sua vida. A boa notícia é que Deus cuida, principalmente quando o nosso choro é um choro de quebrantamento. Eu conheci pessoas que clamaram ao Senhor em momentos de abandono e foram socorridas por Deus. Então aqui nós vemos uma pessoa chorando, um choro de quebrantamento, um choro de socorro. E Deus ouviu esse choro, né? O profeta Isaías, quando ele vai falar lá no capítulo de número, deixa eu ver se eu anotei aqui. Nossa, eu não anotei o capítulo, só anotei o texto, né? Mas o profeta Isaías, quando ele vai falar da restauração da glória de Sião, ele faz uma analogia dessa coisa de Deus não abandonar o órfão, de socorrer a mulher abandonada, né? E ele diz assim, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude, não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, e ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor vai chamar você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o Senhor. Esse é o estado de espírito dessa mulher.
Né? Essa fala vem anos depois. Mas esse é o estado de espírito dessa mulher. E Deus ouve o choro do menino e o próprio coração dessa mãe. Né? Então, o pecado de Abraão e Sara, ele atingiu pessoas que não tinham nada a ver com essa situação. Agar, ela serviu um propósito momentâneo do casal. Depois, ela foi descartada com seu filho. Né? Eles não serviam mais. Mas Deus, em sua misericórdia e em sua graça, ele abre os olhos de Agar para ver o que pessoas em desespero não veem quando estão numa uma situação de aflição. A saída dessa aflição. Pessoas desesperadas, pessoas aflitas, pessoas amarguradas, às vezes elas têm dificuldade de ver que o socorro está à sua volta. Você já viu filme que pessoas caem dentro de um buraco? Ela não sabe o que está à volta dela. Ela só vê as paredes do buraco. Ela não sabe que lá fora alguém talvez possa ouvi-la, jogar uma corda. Ela só tem aquilo que está ao redor dela. E aqui é a mesma coisa. Agar está tão fraca, ela está tão desnutrida, desidratada talvez, que ela não consegue perceber uma fonte que estava ali. O que Deus fez foi abrir os olhos dela. Né? Abriu os olhos dela e mostrou para ela, olha a solução para o seu problema. Pessoas muito massacradas pela vida, elas às vezes têm dificuldade de ver as ajudas que Deus vai enviando para ela. E Deus está sempre enviando ajuda para as pessoas. As amarguras da vida, elas dificultam as pessoas de viverem a alegria do Senhor. Pessoas amarguradas, que às vezes até conhecem a palavra de Deus, mas não conseguem viver a plena alegria do Senhor. Agar e Ismael se levantaram, beberam a água da fonte e seguiram o seu caminho. Lá em Gênesis 25, Davi vai colocar aí, dos versos 12 a 17, a gente vai ver o que aconteceu com esse menino, né? Então diz assim, olha, esse é o registro da descendência de Ismael, quer dizer, ele sobreviveu àquele deserto realmente, Deus socorreu os dois, né? Esse é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, e que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São este o nome dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad. Haddad será que é o candidato? Temá, Getur, Nafé, de onde que vem? Ó, de onde que vem, ó, tá vendo? Ó, de onde é que vem? Ó? Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedemar, né? Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes das suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Deus cuidou do menino. Deus levantou um povo a partir desse menino. Ele casou, teve 12 filhos que se tornaram líderes, uma nação saiu de Ismael, um povo que sempre viveu em hostilidade com seus irmãos, são os descendentes de Isaac até os dias de hoje. Abraão e Sara cometeram pecados de proporções históricas. Olha que coisa. Como é que a gente fecha isso aqui? Eu quero extrair aqui algumas lições para a vida da gente. Primeiro, cuidado com as coisas que são varridas para debaixo do tapete. Cuidado com isso. Comete um pecadinho aqui, um deslize ali, a gente vai varrendo para debaixo do tapete. Não é? A vida dá muitas voltas. Tem gente que diz que a vida não dá volta, ela capota. Né? E algumas escolhas do passado também dão voltas e batem na porta da gente. Né? Então, pecados passados podem te assombrar justamente quando você começa a arrumar a sua vida. Então, cuidado com isso. Pecado é para ser confessado diante de Deus. Pecado é para ser colocado aos pés da cruz. Pecado é para ser tratado e não para ser escondido. Né? Eu aprendo aqui que a gente precisa ter cuidado também com o cultivo de sentimentos de amargura. Sara cultivou esse sentimento durante 14 anos. No 17º ano explodiu. E ela fez uma coisa que nenhum servo do Senhor deve fazer. Ela jogou uma mãe e um filho à morte. Não foi uma atitude momentânea. Não foi uma coisa da hora. Não foi um impulso. Foi uma semente que estava sendo cultivada há anos no coração dela.
Ela viu aquele menino crescer. Olha que crueldade. Ela viu o menino crescer. Talvez quando o menino nasceu, por algum momento, naquele plano louco dela, ela até pegou nos braços como se fosse dela, como se fosse promessa do Senhor. E agora, de uma hora para outra, ela pega o menino e a mãe diz assim: vai embora, que morra no deserto. Manda embora, não quero saber de nada. Então, cuidado com sentimentos de amargura. Pessoas boas podem fazer muitas maldades quando são tomadas por amargura. E Sara fez isso tão terrível com Ismael e com Agar. Pessoas boas. Porque Sara, lá em 1 Pedro, ela é falada como a mãe das servas de Deus, não é isso? Um exemplo de mulher. Então, cuidado com esses sentimentos. Às vezes, pessoas boas acabam fazendo coisas tão ruins. Eu aprendo também que Deus ouve o nosso quebrantamento. Agar não tinha outro caminho senão a morte. E Deus deu a essa mulher esperança. E essa esperança ela é ofertada em Cristo a todos que com o coração contrito confessam seus pecados em arrependimento e entregam a vida a Ele. É assim que funciona. Deus ouviu o choro do menino. Deus teve misericórdia, teve graça dessa mulher, deu a ela uma esperança, deu a ela uma família. E hoje nós podemos viver a mesma coisa em Cristo, né? Com o coração contrito em arrependimento, confessamos os nossos pecados, entregamos a nossa vida a Ele. E eu aprendo, por último, que há sempre um recomeço. Eu acho que essa história de Abraão está falando isso muito para a gente, né? Nunca é tarde para começar. Deus nos dá recomeço. Deus deu um recomeço a Agar. Ela conseguiu ver a fonte, ela tomou aquela água, se revigorou, levantou com aquele menino, mesmo que fraca ainda o menino, mas conseguiram caminhar até um determinado lugar, conseguiu um casamento com o menino, naquelas condições, o menino se tornou grande, forte, valente, gerou 12 filhos a partir dele, essa mãe também começou a ter sua vida, sua casa, ou seja, recomeços são possíveis quando Deus entra na história da gente, mesmo quando parece que está tudo terminado, né? Esse é o Deus maravilhoso. Olha só que graça, coisas que a gente vê no Novo Testamento em Cristo, aparece lá nos primeiros capítulos da palavra de Deus, Deus já mostrando graça e misericórdia às pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos ficar de pé.